Por aqui a gente está falando sobre o eixo agora de Virgem e Peixes, né? Então a gente está falando de um eixo que fecha esse zodíaco, né? Tanto pelo lado virginiano, que vai falar de um fechamento dos 6 primeiros signos. Então, quando a gente chega lá em Virgem, a gente já passou de Áries até Virgem, né? São os 6 primeiros, são aqueles signos que falam da nossa estrutura, da nossa parte mais pessoal. E aí, quando a gente parte para Libra, a gente começa uma parte do mapa que se refere à nossa vida social, ao externo, a como eu me coloco nessa sociedade. E aí a gente fecha esse ciclo social que iniciou em Libra, lá em Peixes. Então a gente está falando de um eixo de fechamento, de um eixo que conclui esses 2 polos do mapa, né? Então, assim, esses 2 signos aqui, Virgem e Peixes, eles têm uma importância muito significativa nesse sentido de conclusão das coisas, né? Então, se lá em Virgem eu já passei pelos 6 signos da formação da minha individualidade, é em Virgem onde eu tenho a minha formação já completa e aquilo que eu quero entregar para a sociedade, aquilo que eu presto de serviço. E guardem essa palavra, que ela é o que define esse eixo, né? O eixo de servir, do serviço. Então, aqui em Virgem é onde eu estou colocando, a partir do que eu formei da minha personalidade, eu estou me colocando a serviço da sociedade, das pessoas, de fazer daquilo que me realiza uma tarefa, uma atividade profissional, ou às vezes nem necessariamente profissional, mas algo que eu vou estar colocando um talento, um dom, algo que eu domino em prol de alguém. Quando eu chego lá em Peixes, eu já passei por todo o caminho superior também, né, da parte superior do mapa, eu já desenvolvi todos aqueles arquétipos anteriores e eu já estou em um servir que é mais ligado à questão da empatia, à questão da compaixão, à questão de eu me colocar no auxílio do outro, que não é só o auxílio material, o auxílio de eu prestar um serviço físico, mas é o de se colocar no lugar do outro empaticamente também. É o de se colocar ali para entender aquela percepção, aquela situação que o outro está passando, é de ter compaixão com essa situação do outro, né, de entender os limites, até aonde aquela pessoa consegue ir, até onde aquela pessoa consegue compreender, é se colocar de uma forma muito mais empática, muito mais doada no lugar desse outro. Ambos, sempre que a gente fala que em eixo complementar, eles são muito parecidos, né? Eles têm aquele mesmo foco, digamos assim, mas cada um vai buscar esse foco de maneiras diferentes. Então, quando a gente fala em Virgem, a gente também fala de uma prestatividade muito grande. É um signo muito prestativo. Mas em Virgem eu procuro de recursos materiais, eu procuro utilizar recursos materiais, eu procuro fazer algo mais prático, mais material mesmo, para auxiliar aquela pessoa. Em Peixes eu estou buscando auxiliar com o emocional, com a compaixão, com a intuição, com o conhecimento espiritual, né? É mais subjetivo, é mais emocional. A gente vai entrar em cada uma dessas questões que envolvem esses 2 e a gente vai começar a entender. Então, mas só para vocês gravarem que eles têm essa importância de conclusão das coisas, a conclusão da minha formação pessoal, de quem eu sou em Virgem, e a conclusão daquilo que eu estou entregando para o mundo, da minha doação e do quanto eu integro a esse mundo, né? Então, a gente começa a perceber assim, em Virgem, então, eu tenho uma parte mais lógica, mais racional, mais concreta. Virgem está ligado bastante à questão da matéria. É um signo de terra, né? Ainda que ele seja um signo mutável, e a gente já estudou a questão tanto dos elementos, do fato dele ser de terra, como ele ser mutável, as qualidades, nós estudamos lá nas primeiras aulas. Se você ainda não assistiu, vai lá no início da playlist, tem uma aula falando sobre os elementos e as qualidades. Então,
ainda que o Virgem seja um signo mutável, ele tem essa flexibilidade, a habilidade de se adaptar. Ele é um signo de terra, então ele é bastante concreto, ele é bastante focado nas coisas práticas, né? E então ele tem esse lado da lógica, esse lado da racionalidade, da seleção, da praticidade. A função dele é ver os detalhes, é ordenar, é coordenar as coisas, é deixar aquilo prático, palpável, né? E aí vocês lembram que a gente comentou que esse eixo, seus dois lados têm a questão da prestatividade, né? Mas por Virgem ter esse lado mais racional, mais lógico, esse lado prestativo dele vai ser a habilidade dele se colocar na situação dos possíveis problemas, das possíveis questões que podem surgir, das possíveis situações que aquela pessoa pode enfrentar. Então é o virginiano que vai se atentar aos detalhes, porque ele está preocupado em, naquele momento, suprir todas aquelas possíveis necessidades. Então vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro, né? Tem um exemplo, estou usando como referência o livro da Cissa Bueno, que é um livro muito bom, e ela dá um exemplo ali, quando ela fala desse eixo, que ela fala de uma pessoa contratando um seguro de um carro. Então ela fala que o virginiano é aquele que vai chegar para essa seguradora, para a pessoa que está vendendo aquele seguro, e ele vai encher aquela pessoa de perguntas como: e se o carro bater e amassar só a lateral? E se o carro bater e quebrar só o vidro? E se o carro bater e quebrar o vidro e amassar a lateral esquerda? Sabe? Ele vai fazer essas perguntas de situações que ele está se colocando naquela possível situação que pode ocorrer, ele está pensando em todas as possibilidades, né? E não deixa de ser uma prática de empatia também, ele está se colocando lá na situação para entender como aquilo vai possivelmente ocorrer e a partir disso resolver e tornar aquilo mais prático e se preparar, estar mais preparado para aquela situação, se de fato ela vier a acontecer.